Olá pessoal, eu sou Ednei, sejam bem-vindos ao ADMcast, um podcast voltado para a administração. Hoje vamos falar sobre um conceito essencial na administração, a organização linear. Se você já se perguntou como funciona a hierarquia dentro de empresas, escola ou até mesmo no exército, esse episódio é para você. A organização linear é uma das formas mais antigas e simples de estruturar uma instituição. Ela segue uma cadeia de comando bem definida, onde cada pessoa responde diretamente a um único superior. Isso garante disciplina e clareza nas funções, mas também pode trazer desafios como a rigidez na tomada de decisões. Nos próximos minutos, vamos explicar de forma objetiva o que é a organização linear, suas vantagens e desvantagens e como ela se compara a outros tipos de estrutura organizacional. Fique com a gente para entender tudo sobre esse modelo e onde ele se aplica no mundo real. Opa galera, tudo bem? Meu nome é Nathalie. Vou estar dando continuidade sobre o assunto organização linear. Vou falar um pouquinho sobre os fundamentos e conceitos. Então, agora que já sabemos sobre o que vamos falar, vamos direto ao ponto. O que é a organização linear? A organização linear é um modelo estrutural clássico amplamente utilizado desde a Revolução Industrial. Ele se baseia no princípio da autoridade única, onde cada subordinado responde a um único superior. Esse modelo segue uma hierarquia clara e bem definida, tornando a comunicação direta e objetiva. Vou falar um pouquinho também sobre os princípios da organização linear. Unidade de comando. Cada colaborador tem apenas um chefe direto, o que reduz conflitos de ordens contrárias. Hierarquia rígida. A estrutura segue uma cadeia de comando vertical com níveis bem definidos. Temos também a centralização das decisões. As decisões costumam partir dos níveis mais altos e são repassadas para os inferiores. A especialização das funções. Cada setor tem funções bem delimitadas, evitando sobreposição de tarefas. E aí, gente, estão gostando do assunto? Então vem comigo, Larissa, falar um pouquinho sobre as vantagens da organização linear. Bora lá? Simplicidade e clareza, como a comunicação segue um fluxo único, fica fácil entender quem é responsável por cada função. Rapidez na execução de ordens, como as decisões vêm de cima para baixo, a implementação ocorre sem grandes debates. Disciplina e controle, ideal para setores que exigem rígido cumprimento de regras, como as Forças Armadas e grandes indústrias. Agora vou pontuar as desvantagens da organização linear. Falta de flexibilidade, como as decisões vêm de único canal, há pouca autonomia para níveis inferiores. Carga excessiva sobre os gestores. Como tudo depende da liderança, os gestores podem ficar sobrecarregados. Dificuldade na comunicação horizontal. A troca de informações entre setores diferentes pode ser lenta e burocrática. Em resumo, a organização linear é um modelo eficiente para situações que exigem hierarquia clara e disciplina, mas podem ser um desafio em ambientes que demandam mais inovações e flexibilidade. E aí todo mundo, aqui quem vos fala é Pedro, e agora eu continuarei dando seguimento com alguns exemplos práticos da organização linear. Primeiro exemplo, o Exército, a estrutura linear clássica. Se há um exemplo perfeito de organização linear é o Exército. Aqui cada soldado responde a um superior direto, e as ordens descem rigidamente pela hierarquia. Generais comandam coronéis, que comandam capitães, que comandam sargentos e assim por diante. Essa estrutura garante disciplina, ordem e eficiência, fatores essenciais para operações militares. Segundo exemplo, indústrias e fábricas, coordenação eficiente. Nas fábricas, especialmente nas linhas de produção, a organização linear também se destaca. O gerente de produção passa a ordem para os supervisores, que repassam para os operadores de máquinas,
e isso facilita o controle da produção, garantindo que cada etapa funcione corretamente. No entanto, pode ser um problema quando há necessidade de inovação, pois a rigidez pode dificultar sugestões vindas dos níveis inferiores. Escolas e universidades. Administração hierárquica. Na educação, muitas instituições seguem uma organização linear. O diretor da escola toma decisões e as repassa aos coordenadores, que orientam os professores, que por sua vez guiam os alunos. Esse sistema mantém a ordem, mas, em alguns casos, pode dificultar a participação ativa dos professores e alunos na tomada de decisões. Quarto exemplo, empresas tradicionais. A hierarquia corporativa. Muitas empresas adotam a organização linear, principalmente as mais tradicionais. O CEO define as estratégias que são passadas para os diretores, depois para gerentes e finalmente para funcionários. Isso garante um fluxo claro de informações e responsabilidades, mas pode tornar a comunicação mais burocrática e engessada. Como vimos, a organização linear está presente em diversas áreas, desde exércitos a fábricas até escolas e grandes corporações. Embora seja um modelo eficiente para garantir controle e disciplina, também pode trazer desafios como a falta de flexibilidade e a centralização das decisões. Olá, meus lindos, Anderson na área. Irei dar seguimento ao nosso podcast com comparações com outras estruturas organizacionais. Agora que entendemos como a organização linear funciona, vamos compará-la com outros modelos organizacionais para ver onde ela se destaca e onde ela pode ser limitada. Primeiro, organização linear versus organização funcional. Na organização linear, cada funcionário responde a um único chefe, enquanto na organização funcional, um funcionário pode ter vários superiores, cada um responsável por uma área específica. O modelo funcional favorece a especialização, mas pode gerar conflito quando há ordem divergente de diferentes gestores. Segundo, organização linear versus estrutura matricial. A estrutura matricial combina elementos da organização funcional e da linear, criando uma abordagem mais flexível. Nela, o funcionário pode fazer parte de diferentes equipes ao mesmo tempo, respondendo tanto a um gestor de projetos quanto a um gestor funcional. Esse modelo estimula a inovação e a colaboração, mas pode gerar confusão na hierarquia. Terceiro, organização linear versus estrutura horizontal. Ao contrário da estrutura linear, que tem hierarquias bem definidas, a estrutura horizontal reduz o nível de comando e incentiva a autonomia dos funcionários. Empresas de tecnologia e startups costumam adotar esse modelo para estimular a criatividade e tomada de decisão. Descentralizado o problema, sem uma cadeia de comando clara, pode haver falta de controle e dificuldade na implementação de decisões. Como podemos ver, a organização linear tem suas vantagens, especialmente quando se trata de clareza e controle. No entanto, dependendo de necessidade da empresa ou instituição, outras estruturas podem ser mais eficazes. Olá pessoal, me chamo Alessandra. Chegamos ao fim do nosso podcast sobre organização linear. Vamos relembrar os principais pontos que discutimos hoje? A organização linear é um modelo tradicional e eficiente, baseado na hierarquia clara e na autoridade única. Ele é amplamente utilizado em empresas, exércitos, fábricas e escolas, garantindo disciplina e controle. No entanto, pode apresentar desafios, como a falta de flexibilidade e a sobrecarga dos gestores. Se você está estudando ADM ou pensando em aplicar esse modelo, aqui vão algumas dicas finais. Primeiro, use a organização linear quando precisar de disciplina e eficiência, como em ambientes com tarefas repetitivas e bem definidas. 2. Combine com outros modelos. Se necessário, precisar de mais flexibilidade, pode mesclar elementos da organização funcional ou horizontal. 3. Mantenha a comunicação clara. Apesar da hierarquia rígida, incentivar o diálogo entre os níveis pode evitar problemas de burocracia excessiva. Então, pessoal, esperamos que este episódio tenha te ajudado a entender melhor a organização linear e suas aplicações. Se gostou, compartilhe com seus colegas e continue acompanhando o nosso podcast para mais conteúdo sobre ADM.
Obrigada por ouvir. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Até a próxima!